Olá, vamos iniciar hoje o nosso curso de Direito Ambiental. A ideia fundamental do direito ambiental é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, guardem bem isso. Depois nós vamos analisar com maior detalhe. Mas o princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem dois aspectos. Primeiro, é o dever de preservação do meio ambiente. Segundo, é o direito ao progresso. Direito ao progresso através do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social sustentável. Ok? Então, o princípio do desenvolvimento sustentável visa, então, preservar o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, gerar o desenvolvimento econômico sustentável e o desenvolvimento social sustentável. Bom, o que deve prevalecer? A preservação do meio ambiente, o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento sustentável? Resposta: não há uma hierarquia, não há uma primazia, ok? Então, o principal aspecto do direito ambiental, eu não posso colocar o direito ambiental visa apenas e tão somente preservar o meio ambiente. Não. O direito ambiental também visa propiciar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, é preciso que haja um equilíbrio, essa é a palavra-chave, um equilíbrio entre o dever de preservar o meio ambiente e o direito ao progresso. Isto é, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Ok? Então, se surgir uma lei que prioriza a preservação do meio ambiente e impede certas atividades para preservar o meio ambiente, essa lei será constitucional? Será, porque esta lei deu prioridade para o meio ambiente. Agora, por outro lado, se surgir uma lei que dê prioridade para o desenvolvimento econômico ou para o desenvolvimento social, e diante disso vai ter que ter aí uma degradação ambiental. Se a lei der prioridade para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, em detrimento do meio ambiente, em detrimento da preservação, vamos dizer assim, também será constitucional. O que a lei deve buscar é o equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, quando se autoriza, portanto, certas atividades, é preciso sempre pensar na preservação ambiental, causar o menor impacto possível ao meio ambiente. Ok? Mas é bom vocês terem essa ideia. No direito ambiental não há uma primazia para a preservação do meio ambiente, nem para o desenvolvimento econômico, nem para o desenvolvimento social. Todas essas três premissas aí estão em pé de igualdade. Portanto, o legislador pode sim editar leis que priorizem o desenvolvimento econômico ou o desenvolvimento social. E vice-versa, pode editar leis que priorizem a preservação. Mas toda lei deve prever o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio ambiente. Ok? Bom, a Constituição Federal, no artigo 225, ela prevê um capítulo exclusivo para o meio ambiente. Foi a única Constituição brasileira que dedicou um único capítulo tão somente para o meio ambiente. Ok? E a Constituição prevê uma série de princípios ambientais que nós vamos analisar nas próximas aulas. Mas é importante esses princípios, porque são eles que conferem ao direito ambiental o status de ciência. O direito ambiental é uma ciência porque tem princípios próprios. Ele é um ramo jurídico autônomo. Então, direito ambiental é um ramo jurídico autônomo, pois tem princípios próprios, características próprias. Ele não pertence ao direito administrativo, nem ao direito civil. É um ramo autônomo porque tem princípios próprios. Ok? As duas principais leis sobre direito ambiental. Evidente que temos várias leis, né? Mas as principais. No direito material, nós temos a Lei 6938 de 81.
Essa lei 6938 de 81 é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É como se fosse um código do direito ambiental, no âmbito material. Então, essa lei é a mais importante, que é a base, né? E no aspecto processual, a lei mais importante é a Lei 7347. 7347 de 1985, que é a Lei de Ação Civil Pública. Ok? Agora, nós tivemos, evidentemente, sempre teve lei que tratou de uma certa maneira sobre questões ambientais. Desde a década de 30 já tinha lei, tinha Código de Águas, Código de Mineração, tinha até o Código Florestal da década de 30. Depois essas leis foram revogadas e sendo substituídas por outras. Só que as leis antigas, as leis anteriores, elas não se preocupavam em preservar o meio ambiente. As leis anteriores não tinham essa preocupação da preservação, e sim apenas do desenvolvimento econômico e social, ok? Das atividades que exploravam o meio ambiente. Então regulava, na verdade, a forma de explorar o meio ambiente, mas não estava preocupado com a preservação do meio ambiente. Foi essa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, essa lei de 1981, 6938, que passou a ter essa visão também de preservação. Também de preservação, mas, ok? Não exclusivamente, é claro. Bom, conceito de meio ambiente. Bom, meio é tudo que está fora do homem, né? Ambiente também é tudo que está fora do homem. Então existe um pleonasmo entre meio ambiente, porque meio e ambiente significa a mesma coisa. Meio é sinônimo de ambiente. No entanto, foi preferida essa expressão meio ambiente. Mas você já fica com essa ideia. Meio ambiente é tudo que se situa fora do homem. Ok? Então, um conjunto de leis, por exemplo, pode ser considerado meio ambiente? Pode. Então, vejam só. Nós temos o conceito legal de meio ambiente. O conceito fornecido pela lei, no artigo 3º, inciso 1, da Lei 6938, de 81. Essa lei eu vou ler o conceito para vocês. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida de todas as suas formas. Então veja, coloca o meio ambiente como sendo um conjunto de condições, conjunto de leis, conjunto de influências, de interações de ordem física, química e biológica que rege a vida, né? Que rege a vida, permite, abriga e rege a vida em todas as formas. Este conceito cuida, na verdade, é um conceito restrito porque cuida do meio ambiente natural, cuida do meio ambiente natural. Ok? Então vamos, o conceito de meio ambiente deve ser extraído da Constituição Federal, um conceito jurídico mais amplo. Ok? Artigo 225 da Constituição basicamente diz que o meio ambiente é tudo aquilo que é essencial para a sadia qualidade de vida do homem. Ok? Então eu vou repetir. Meio ambiente é tudo aquilo que é essencial para a sadia qualidade de vida do homem. Ok? Eu pergunto para vocês, o coração é meio ambiente? A resposta, não, porque o coração está dentro do homem. O meio ambiente é aquilo que está fora do homem. Tudo aquilo que está fora do homem que seja essencial para a sadia qualidade de vida. Então, um conjunto de leis que protegem a vida, que protegem o meio ambiente. É meio ambiente? É. O conjunto de leis que está fora do homem. É meio ambiente. Uma vacina. Tem a vacina aí contra a febre amarela. É meio ambiente? É meio ambiente, porque está fora do homem e é essencial para a sadia qualidade de vida do homem. Ok? Muito bem. Então nós temos 4 espécies de meio ambiente. Ok? Nós temos o meio ambiente natural, artificial, meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural. Ok? Natural, artificial, do trabalho e cultural. Uma classificação mais conhecida aí. Bom, o meio ambiente meio ambiente natural. Meio ambiente natural são os 5 aspectos da natureza. O
meio ambiente natural, 5 aspectos da natureza, que é o ar, o solo, né, o ar, a terra, né, o ar, o solo, a flora, a fauna e a água, ok? Ar, solo, flora, fauna e a água, ok? A água, né, que é o meio ambiente aí essencial para a vida humana. Muito bem. Daí meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial é o espaço incorporado pelo homem e que seja evidentemente essencial à qualidade de vida humana, ok? Então veja, é o espaço incorporado pelo homem. Por exemplo, uma estrada faz parte do meio ambiente, uma represa, uma usina elétrica, tudo isso é meio ambiente artificial, aquilo que foi incorporado pelo homem e que seja essencial para a sadia qualidade de vida de todos, da coletividade. Então perceba que sempre no conceito de meio ambiente, pense na coletividade, é aquilo que é essencial para a sadia qualidade de vida de todos, isto é, o meio ambiente é aquilo que interessa a todos. A tua casa não é meio ambiente, porque a tua casa interessa a você. O teu carro não é meio ambiente, porque ele vai interessar para você. Então nem tudo que existe no mundo vamos dizer, pertence ao direito ambiental, evidentemente. O direito ambiental cuida daquilo que está fora do homem e que seja essencial para a sadia qualidade de vida de todas as pessoas, de toda a coletividade. Então, uma represa, uma usina, ok? Uma estrada. Muito bem. Daí nós temos o meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho ou laborativo. O meio ambiente do trabalho é o que se preocupa com as condições laborativas, as condições de trabalho que sejam essenciais para a sadia qualidade de vida de todos os trabalhadores. Isso que é o meio ambiente do trabalho. O objeto estuda as condições de trabalho que sejam essenciais para a sadia qualidade de vida de todos. Ok? Então, de todos os trabalhadores, não só o empregado, né, mas também do autônomo, do eventual, em suma. Ainda que seja um trabalhador que não receba salário, seja um trabalhador que presta serviços gratuitos. Então, o meio ambiente do trabalho tem essa amplitude. Cuida de todos os trabalhadores e não só daqueles que recebem salário, que são os empregados, né? Então, ele busca o equilíbrio para uma sadia qualidade de vida, sadia qualidade de vida que propicia, que proteja a saúde do trabalhador. Ok? Então, exemplo, luminosidade que deve existir no ambiente do trabalho, a questão de regular os barulhos que existem no ambiente de trabalho, ok? Então, o meio ambiente do trabalho cuida disso. É diferente do direito do trabalho. O direito do trabalho regula as relações individuais e coletivas de trabalho. Ok? Direito do trabalho regula os contratos de trabalho, contratos individuais e os contratos coletivos. Já o meio ambiente, não. Ele regula o meio ambiente do trabalho, ele regula as condições de trabalho. E o meio ambiente de trabalho é sempre difuso, porque ele interessa a toda a coletividade. É interessante, é do interesse de toda a coletividade que essas condições de trabalho sejam cumpridas. E depois, por fim, nós temos ainda o meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro, ok? É formado de bens corpóreos e bens incorpóreos também, valores. Então nós temos aí meio ambiente cultural, temos aí o patrimônio histórico, ok? Por exemplo, um museu, por exemplo, que guarda objetos históricos, patrimônio histórico, patrimônio artístico. Então imaginemos as obras do Aleijadinho, patrimônio artístico, ok? Uma pintura, um quadro de Dick Cavalcante, de pintores que contribuíram para a arte brasileira, né? Então patrimônio também arqueológico, imaginemos que se acha aqui no Brasil uma ossada de dinossauro, isso pertence ao meio ambiente cultural, patrimônio arqueológico. Patrimônio paisagístico, então uma praça, né? Um jardim público, por exemplo. Patrimônio científico. Científico também é meio ambiente. Por exemplo, uma vacina. Vacina faz parte do meio ambiente. Tem que ser protegida, porque integra o meio ambiente científico. Ok? Patrimônio científico. Patrimônio tecnológico também faz parte do meio ambiente cultural. Patrimônio tecnológico. Por exemplo,
as relações que existem na internet, que alguns chamam de meio ambiente digital. Né? O meio ambiente digital, na verdade, está dentro do cultural. Não precisa ficar fazendo subdivisões. Né? O meio ambiente digital é o cultural, é o aspecto tecnológico. Então, a internet, as redes sociais, tudo isso faz parte do meio ambiente tecnológico. E o patrimônio turístico, aqueles locais que são visitados constantemente, ok? O patrimônio turístico. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Avenida Paulista é um ponto turístico. Um outro exemplo de ponto turístico aqui em São Paulo, o túmulo da Marquesa dos Santos. O túmulo da Marquesa dos Santos é constantemente visitado. Isso é um ponto turístico. Então, o meio ambiente cultural abrange, no tocante aos bens corpóreos. No tocante aos bens corpóreos, abrange patrimônio histórico, patrimônio artístico, patrimônio arqueológico, patrimônio paisagístico, patrimônio científico, patrimônio tecnológico e o patrimônio turístico. Tudo isso está no artigo 216 da Constituição Federal. Mas o meio ambiente do trabalho também cuida de valores, de bens incorpóreos. Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que forma a identidade do povo brasileiro, tudo aquilo que forma a memória do povo brasileiro. Então, o artigo 216, os bens imateriais, os valores. Então, aquilo que diz respeito à forma de expressão do povo brasileiro. Forma de expressão, o jeito do povo brasileiro se vestir. Então, imaginemos que surge agora uma lei mandando as mulheres brasileiras usarem burcas. Evidente que isso viola o meio ambiente cultural, porque não é da tradição brasileira que mulher use burca. Ok? Então, a forma de expressão do povo brasileiro, a forma de criar, de fazer, de viver, a forma como o brasileiro vive, né? Por exemplo, o futebol. Se surgir uma lei proibindo o futebol, seria inconstitucional, porque viola o meio ambiente cultural. Ok? Surgiu uma lei proibindo o umbanda, candomblé, inconstitucional. Além de violar os aspectos religiosos, já seria inconstitucional por isso, mas independente da religião, seria inconstitucional por violar o meio ambiente cultural. Ok? Então, o carnaval, né? Então, o meio ambiente cultural abrange também valores, isto é, bens imateriais, que é a forma de viver, a forma de se expressar, as tradições. Ok? Então, imaginemos uma lei que queira mudar o nome da Avenida Paulista. Seria inconstitucional, porque viola o meio ambiente cultural, que a Avenida Paulista é um ponto turístico aqui em São Paulo. Ok? Uma lei que queira criar restrições para o carnaval também seria inconstitucional, porque viola o meio ambiente cultural. Ok? Bom, então já sabemos então os 4 aspectos do meio ambiente, né? Meio ambiente natural, artificial, do trabalho e cultural. Ok? Meio ambiente é tudo aquilo que está fora do homem, né? E que seja essencial para a sadia qualidade de vida do homem. Essencial não só nos aspectos naturais, nos aspectos físicos. Não é só aquilo que é essencial para a vida, para a saúde humana, mas aquilo que é essencial também para a cultura humana. Ok? Isso também é meio ambiente. A questão do meio ambiente artificial. Então, o meio ambiente não se refere apenas àquilo que é essencial para a vida no sentido físico, mas é uma saudável qualidade de vida, essencial para uma saudável qualidade de vida. Por isso que entra aqui o meio ambiente cultural também, ok? O meio ambiente artificial, ok? Muito bem. Os destinatários da proteção ambiental. Quer dizer, o meio ambiente visa proteger quem? O meio ambiente visa proteger somente o homem, também os animais, ou visa proteger todo o planeta? Então, destinatários. O direito ambiental visa proteger quem? Daí nós temos aí, primeira corrente, é a doutrina do antropocentrismo. Antropocentrismo. Antropocentrismo é o que coloca o homem no centro. Diz, o direito ambiental visa proteger exclusivamente o homem. O direito ambiental protege tão somente o homem. O direito ambiental não existe para proteger os animais e nem o planeta Terra. O direito ambiental, ele existe para proteger exclusivamente o homem. Ok? É a posição dominante. É a posição adotada pelo Supremo Tribunal
Antropocentrismo. Ok? Porque a Constituição, no artigo 225, diz: todos têm direito ao meio ambiente. Todos os homens, todas as pessoas. Ok? Muito bem. Daí nós temos a segunda corrente, que é o biocentrismo. Biocentrismo diz que o meio ambiente, o direito ambiental, visa proteger em pé de igualdade o homem e todas as outras formas de vida. A proteção seria por igual, o homem e as outras formas de vida. Então o meio ambiente também se prestaria para proteger os animais, as plantas. Daí o fundamento, a Constituição proíbe crueldade contra os animais. Então veja, a Constituição protege os animais, porque a Constituição proíbe a crueldade contra os animais. Essa corrente, ela não prevalece, pelo menos no STF, porque quando a Constituição proíbe a crueldade contra os animais, ela visa proteger não os animais, ela visa proteger o homem, porque a crueldade causa um mal-estar para o ser humano, causa um mal-estar para o ser humano. Então o objeto da proteção não seria o animal, mas o próprio homem, o bem-estar do homem. E a terceira corrente é o ecocentrismo. Ecocentrismo, diz o direito ambiental, visa proteger o planeta Terra. Não é só o homem, nem as outras formas de vida. Ele visa proteger os fatores, ou seres, bióticos. Bióticos são aqueles que têm vida, e também os abióticos. Os abióticos são aqueles que não têm vida. Por exemplo, a luz solar, ok? A temperatura do planeta, em suma, a água. Então, o meio ambiente o direito ambiental visa proteger os fatores bióticos com vida e também os abióticos, são aqueles sem vida, por exemplo, luz solar, ok? A temperatura da Terra, em suma, visa proteger o planeta. Então, três correntes. O antropocentrismo, o direito ambiental visa proteger exclusivamente o homem. É a posição adotada no STF. Biocentrismo, o direito ambiental visa proteger em pé de igualdade tanto o homem quanto os demais seres com vida, por exemplo, animais, plantas. Ok? E, por fim, o ecocentrismo. O direito ambiental visa proteger todo o planeta Terra. Isto é, todos os seres e fatores bióticos, isto é, com vida, e abióticos, isto é, sem vida. Ok? Infelizmente, se adota a primeira corrente. O correto, no meu modo de ver, seria a adoção da terceira corrente, que seria o ecocentrismo. Ok? Bom, vamos evoluir um pouquinho mais aí. Eventos internacionais. Vamos falar dos eventos internacionais importantes aí para o meio ambiente. Bom, em 1968 foi fundado o chamado Clube de Roma. Esse Clube de Roma é composta por pessoas ilustres que se reúnem para discutir questões ambientais. Clube de Roma, então, formado por pessoas ilustres de vários países, não é só lá de Roma, de vários países, para discutir questões ambientais. Então esse Clube de Roma foi importante, porque para despertar a conscientização da proteção ambiental. Esse Clube de Roma, ele tem esse nome porque a primeira reunião foi em Roma, por isso tem o nome de Clube de Roma, mas é formado por pessoas ilustres de inúmeros países. Tá? Até hoje existe esse Clube de Roma, que é uma ONG internacional. Ok? Muito bem, mas o Clube de Roma foi importante aí para conscientização da proteção do meio ambiente. Anota o seguinte: os dois principais eventos internacionais sobre meio ambiente, os dois principais eventos. Primeiro, a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Segundo, a Conferência de 1972, a de Estocolmo. E segundo, a Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, 20 anos depois. Então são os dois principais eventos. A Conferência de Estocolmo e a do Rio. Eu vou para a lousa para colocar uma palavrinha aqui, que é importante. Para a lousa aqui. Ó, já ouviram falar aqui em Soft Law? Aqui, Soft Law. Soft Law é o seguinte... É aquilo, são certas diretrizes não vinculantes. Isto é, que não são obrigatórias, não tem força de lei, vamos dizer assim. Então, tudo que se decidiu aí
nessa conferência de Estocolmo e do Rio de Janeiro são soft law, isto é, são metas para serem cumpridas, mas não são obrigatórias. Cada país, o país vai cumprir se quiser, vamos dizer assim, né? Ele não tem aquela obrigação, a não ser aquele fundo moral de cumprimento. É um compromisso. Soft law é um compromisso que o país assume. Mas não é vinculante, não é obrigatório. Mas é um compromisso moral. Ok? Então, pode voltar. Tudo que se discutiu aí nessas conferências de Estocolmo e do Rio são soft laws, são compromissos assumidos pelo país, mas que não são obrigatórios, não são vinculantes. Ok? Exceções àqueles princípios que foram incorporados pelo ordenamento jurídico. Então, muitas dessas premissas foram incorporadas, por exemplo, na Constituição brasileira. Então, o que se discutiu na conferência de Estocolmo e do Rio, se constar na nossa Constituição ou nas nossas leis, se constarem na Constituição nossa ou nas nossas leis, passam a ser obrigatórios. Agora, se não constarem, são soft laws. Isto é um cumprimento, não é vinculante, não é obrigatório, é um compromisso moral. Ok? Vamos falar então da Convenção de Estocolmo, em 1972, aí na Suécia. Foi a primeira conferência internacional sobre direito ambiental. Ok? Foi a primeira, essa de Estocolmo, em 1972. Participaram 113 países e o Brasil estava lá também. A preocupação maior dessa conferência de Estocolmo foi a questão de discutir a poluição mundial. Na época, a preocupação maior era diminuir a poluição mundial. E nessa conferência foram firmados 26 princípios. Anote aí, os princípios são chamados de princípios da política global do meio ambiente. Então, se perguntarem para vocês o que são os princípios da política global do meio ambiente, esses princípios são aqueles que foram firmados na Convenção de Estocolmo, em 1972. São 26 princípios. Eu vou destacar aqui 4 desses princípios, tá? São mais importantes. Primeiro, princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada entre os países. Então, anote, olha, princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada entre os países. Significa, responsabilidade comum, todos os países têm a missão de preservar o meio ambiente. Todos os países têm essa missão, esse compromisso de preservar o meio ambiente. Os países signatários, né, que participaram aí da convenção. É uma responsabilidade comum, mas diferenciada. Diferenciada por quê? Porque os países mais desenvolvidos têm o ônus maior da despoluição. Porque eles já se desenvolveram, não é isso? Então, responsabilidade comum, porém diferenciada entre os países. Todos os países que participaram têm a missão de preservar o meio ambiente, mas os países já desenvolvidos têm ônus maior do que os países menos desenvolvidos, porque eles já poluíram mais. O segundo princípio, o meio ambiente é um direito humano. Meio ambiente é um direito humano. Direito humano é inerente a todas as pessoas. O artigo 225 da Constituição brasileira incorporou esse princípio. O artigo 225 diz que o meio ambiente é um direito fundamental de todas as pessoas. Então, o meio ambiente, todas as pessoas têm direito ao meio ambiente. Então, é um direito humano. Isso é importante, porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não colocava o meio ambiente como sendo um direito humano. Então, a partir da Convenção de Estocolmo, o meio ambiente se torna um direito humano e aqui no Brasil a Constituição consagra esse princípio. Bom, qual a importância prática de ser direito humano? Primeiro, as ações sobre meio ambiente são imprescritíveis. Então, as ações para recuperar meio ambiente são imprescritíveis, porque é um direito humano. Uma outra consequência é a submissão do país às cortes internacionais. Quer dizer, o Estado brasileiro pode ser julgado pela Corte Internacional. Nós temos 3 cortes internacionais. A Corte Interamericana, então o Brasil pode ser julgado pela Corte Interamericana, se violar o meio ambiente. Tem a Corte Europeia, ali para os países europeus, e a Corte Africana. Tem 3 cortes interamericanas. Então, ou melhor, 3 cortes internacionais, a Interamericana, a Europeia
e a africana. O Brasil vai ser julgado, evidentemente, pela Corte Interamericana. Ok? Essa corte pode responsabilizar os estados e as pessoas que violaram o meio ambiente. Então, o Brasil pode ser responsabilizado por ter violado o meio ambiente. É claro, uma advertência, uma responsabilidade de ordem moral. O terceiro princípio da Convenção de Estocolmo é o princípio da educação ambiental. O princípio da educação ambiental no sentido de que as pessoas devem ser informadas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Tem que informar a população sobre essa necessidade de preservação. Esse princípio foi incorporado pela Constituição brasileira também, tá? Artigo 225, depois eu vou cuidar desse princípio da educação. Ok? Depois nós temos ainda um quarto princípio importante da Convenção de Estocolmo, que é o princípio da soberania de cada estado sobre os recursos naturais. Vou repetir, princípio da soberania de cada estado sobre os recursos naturais. Estado no sentido internacional, né? Soberania de cada estado, de cada país sobre os seus recursos internacionais. Então, o Brasil é soberano para explorar suas florestas, os rios, os mares. Em suma, o Brasil é soberano, é aqui nós que mandamos aqui. Nós que decidimos, nós temos soberania. Um outro país, nem a ONU, não pode querer dar ordens aqui, querer se impor aqui entre nós. Nenhum tratado internacional vai poder violar essa soberania. Nenhum tratado internacional vai poder violar a soberania de cada país. Então nós somos soberanos sobre a forma de explorar nossa floresta amazônica, nossos rios, nossos mares. Em suma, soberania. Os tratados internacionais não podem violar a soberania. Então nesses tratados, o Estado, no caso o Brasil, assume compromisso. Os compromissos assumidos nesses tratados não violam a soberania brasileira. Quer dizer, o Brasil se comprometeu a não desmatar a Amazônia, por exemplo. Mas, se ele resolver desmatar, ele vai desmatar, porque ele tem a soberania para decidir o que vai fazer com essa floresta amazônica e com outros recursos naturais. Então, o fato de participar desses eventos internacionais não retira a soberania. Ok? Muito bem, vamos falar agora da Conferência do Rio de Janeiro. A Conferência do Rio de Janeiro de 1992, 20 anos depois, portanto. Também foi organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas. 172 países participaram, ok? Então, um número maior de países. Essa conferência da ONU é também chamada de Rio 92, ou Eco 92, ou Cúpula da Terra. Guarde esses três nomes. Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra. Quem é um pouquinho mais velho se lembra do alvoroço que foi na época, né? Todos os dias noticiários falando aí dessa conferência aí do Rio de Janeiro, Eco 92, Rio 92, Cúpula da Terra. Bom, essa conferência do Rio de Janeiro, ela incorporou todos os princípios de Estocolmo, os 26, então não partiu do nada, né? Que ela já incorporou os princípios de Estocolmo. E ela se baseou no princípio do desenvolvimento sustentável, que eu já expliquei no comecinho para vocês, que é preservar o meio ambiente, mas também garantir o direito ao progresso. Preservar o meio ambiente, mas também garantir o direito ao progresso sustentável, né? As atividades econômicas e sociais sustentáveis. Bom, o que vocês precisam saber aí sobre essa declaração do Rio aí? Bom, os 5 documentos mais importantes, 5 documentos produzidos nessa declaração do Rio, ok? Nessa conferência do Rio. Quais são os documentos gerados? São 5. Primeiro documento, anotem aí, a Declaração do Rio. O que significa esse documento chamado Declaração do Rio? Declaração do Rio diz respeito aos princípios do desenvolvimento sustentável, os princípios aí ambientais que foram implantados aí na Declaração do Rio. Ok? Princípios. Declaração do Rio, leia-se. Princípios. O segundo documento importantíssimo, anotem aí, Agenda 21. Já ouviram falar nisso? Agenda 21. Por que 21? 21 porque se referia na época ao século 21. Nós estávamos na época no século 20, né? Agenda 21 é o seguinte, a Agenda 21 é o plano de ação, para implantar esses princípios da Declaração do Rio. É o plano de ação. É um plano de ação global, que a ONU
vai administrar, né? O plano de ação global, o plano de ação nacional, onde cada país tem que ter sua Agenda 21, então o Brasil tem também sua Agenda 21, e o plano de ação local, cada estado, cada município pode ter sua Agenda 21. Então, a Agenda 21 é o plano que foi traçado na época para cumprir esses princípios, um plano global, não é isso? Um plano nacional feito por cada país e um plano local, cada estado membro, cada município pode ter sua Agenda 21. Os deveres de cumprir a Agenda 21 pertencem à ONU, aos governos de cada país e também à sociedade. A sociedade também tem que participar. Agora, essa Agenda 21, que foi esse plano de ação aí, né, para fazer valer esses princípios, essa Agenda 21 é um acordo não vinculativo pelo princípio da soberania. Cada país é responsável pelo próprio desenvolvimento. Cada país vai ter a responsabilidade própria pelo seu próprio desenvolvimento. Então a Agenda 21 é um compromisso, mas é um plano não vinculativo. Perante os organismos internacionais, perante os outros países, é um plano não vinculativo, que cada país é soberano. Ok? O terceiro documento é a Declaração das Florestas, ou Carta de Floresta, ou Convenção de Floresta. Declaração de Floresta, das Florestas são os princípios de gestão, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas, aí, matas, não é isso, de modo geral. Então, a Declaração das Florestas seria isso, então. Os princípios de gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas em geral. Mais uma vez, essa declaração não tem força obrigatória, porque nós temos a nossa soberania, então não tem força obrigatória. O quarto documento é a Convenção da Biodiversidade. Convenção da Biodiversidade são as metas para a conservação de todos os seres vivos. Tá certo? Metas para conservar todos os seres vivos, para conservar o ecossistema e os recursos genéticos. Ok? Então a Convenção da Biodiversidade cuida desses três aspectos. São as metas para a conservação de todos os seres vivos, dos ecossistemas e também dos recursos genéticos. Ok? Esses recursos genéticos são os fatores de hereditariedade. Fatores de hereditariedade, isto é, a herança biológica. Recurso genético, a herança biológica. Então, extrair o DNA e conservação de um patrimônio genético, né? Extrair os princípios ativos das plantas, DNAs de animais, isso são os recursos genéticos. Tem a meta de preservar esses recursos genéticos. Isso aí, os recursos genéticos auxiliam aí para desenvolvimento de remédios, auxiliam para a preservação de animais em extinção, de plantas em extinção. Então, visa isso, Convenção da Biodiversidade. E todo ano os países se reúnem, tem que se reunir. Depois eu falo disso aí, para discutir essa biodiversidade. E o quinto e último documento foi a Convenção sobre Mudança de Clima. Convenção sobre Mudança de Clima, que visa metas para reduzir a poluição, né? Para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Ok? Então seria a Convenção sobre Mudança de Clima para a redução da poluição. Aquilo que cuidou lá atrás a Convenção de Estocolmo, né? Se preocupou mais com isso. Então, os 5 documentos da Convenção do Rio de Janeiro, guardem comigo: Declaração do Rio, Agenda 21, Declaração das Florestas, Convenção da Biodiversidade e a Convenção sobre Mudança de Clima. Esses 2 últimos documentos, a Convenção da Biodiversidade e da Mudança de Clima, tem que ser, uma vez por ano, deve ser feita uma reunião para acompanhar como que está sendo essa mudança de clima, a preservação da biodiversidade. Então, vou abrir um parênteses, vou para a lousa de novo, para falar da Conferência das Partes. A Conferência das Partes, que tem a sigla aqui de COPs, Gisele. Conferência das Partes. Então, se perguntaram o que significa COPs. São as conferências das partes que participaram da Convenção aí do Rio. Ok? Então, são reuniões anuais. São reuniões anuais que devem ser feitas, portanto, todo ano, para acompanhar as metas, se
está sendo cumprido, para acompanhar o cumprimento das metas sobre a Convenção da Biodiversidade e sobre a Convenção da Mudança de Clima. Ok? Então, todo ano, os países se reúnem para acompanhar essas duas convenções, aí, o cumprimento dessas duas convenções, sobre a Convenção da Biodiversidade e da Mudança de Clima. Ok? Se reúnem, então, nessas COPs, que são essas reuniões sobre essas duas convenções, ok? E é elaborado um documento novo que se chama protocolo. Protocolo, então, é um documento assinado pelos representantes dos países que participaram dessas reuniões, dessas COPs. E o protocolo é um instrumento adicional, é um aditivo. É um aditivo que se faz à Convenção da Biodiversidade, um aditivo que se faz sobre a Convenção sobre Mudança de Clima. Então, essas duas convenções, Biodiversidade e Mudança de Clima, uma vez por ano os países se reúnem nessas conferências das partes, que é as COPs, Conferência das Partes. É feito um protocolo, o protocolo é como se fosse um aditivo, é um instrumento que vai adicionar, né? O protocolo é aquilo que se decidiu nessas COPs, que é um aditivo aí para a Convenção da Biodiversidade ou para a Convenção sobre Mudança de Clima. Bom, e nós temos aqui dois protocolos importantíssimos, que é o protocolo de Kyoto, que vocês já devem ter ouvido falar, ok? Protocolo de Kyoto, e o protocolo de Paris. Esses dois merecem uma atenção, ok? O protocolo de Kyoto, vamos falar primeiro do protocolo de Kyoto, tá? O protocolo de Kyoto, no Japão, foi a terceira COP, foi em 1997, porque, embora a Convenção do Rio tenha sido em 1992, a primeira COP foi em 95 só, a primeira COP. Ok, em 97 nós tivemos a terceira COP, que foi aí foi lavrado aí o protocolo de Kyoto no Japão. Bom, o objetivo aí era reduzir a poluição mundial, reduzir a emissão de gases poluentes, aqueles gases que provocam o efeito estufa. Bom, vou resumir a Convenção de Kyoto para vocês. Então, na época, tomou por base a poluição de 1990. Poluição de 1990. O que constou na Convenção de Kyoto? Os países do anexo 1, anexo 1 eram os países mais desenvolvidos. Os países do anexo 1 assumiram a obrigação de reduzir a poluição em pelo menos 5,2%. Ok? Países mais desenvolvidos assumiram a obrigação de reduzir pelo menos 5,2% do que poluíam. Tomando por base o ano de 1990, vamos reduzir pelo menos 5,2%. Reduzir em que período? De 2008 a 2012. Então, de 2008 a 2012, eles assumiram o compromisso, esses países desenvolvidos do anexo 1, né, de reduzir a poluição em pelo menos 5,2%. No anexo 2, ficavam os países menos desenvolvidos, e lá estava também nós. O Brasil estava no anexo 2. Os países do anexo 2 não assumiram nenhuma obrigação de despoluir. Não tinham obrigação de reduzir a poluição. Não assumiram o compromisso de reduzir a poluição. Ok? Entretanto, nessa Convenção de Kyoto, teve um negócio chamado mercado de carbono. Já ouviram falar nisso? Mercado de carbono ou crédito de carbono? O mercado de carbono aí é o seguinte: os países em desenvolvimento, que é o do anexo 2, no caso o Brasil, né? Os países em desenvolvimento não tinham obrigação de despoluir, mas se eles despoluíssem, eles ganhavam um crédito. Ok? Eles ganhavam um crédito, os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Eles não tinham compromisso de despoluição, mas se despoluíssem, eles ganhavam um crédito. E eles podiam negociar esse crédito com os países desenvolvidos que não cumpriam suas metas. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinha a meta lá de reduzir em 5,2, não conseguiu. Então ele podia comprar esse crédito de carbono aqui do Brasil, por exemplo. Então isso aí foi um pouco criticado, porque gerou para os países desenvolvidos, que tinham o dever de despoluir, gerou para eles o chamado direito de poluir. Eles tinham o direito de poluir. Bom, eu vou poluir, eu compro crédito de carbono, assim eu passo a ter o direito de poluir, porque é só comprar crédito de carbono. Tinha um limite também, tá? Não podiam também comprar crédito de carbono em excesso, tinha um limite. Mas criou um direito de poluir limitado. Limitado, sim, bastaria comprar crédito de carbono, mas tinha um limite de crédito de carbono que poderia comprar. Ok? Bom, depois nós temos o Protocolo de Paris. O Protocolo de Paris foi objeto da COP21, foi em 2015 esse Protocolo de Paris.
Bom, a meta principal foi reduzir toda a poluição mundial, o índice de poluição ser reduzido para 2 graus centígrados e não passar de 1,5 graus centígrados. Então foi a meta inicial. Bom, vamos reduzir a emissão de gás carbonos, né? O gás de efeito estufa, né? GEE, emissão de gases de efeito estufa, vamos reduzir para 2 graus centígrados e vamos assumir o compromisso de não tentar passar de 1,5, ok? Só que no protocolo de Paris, todos os países assumiram esse compromisso, todos os países que participaram, não apenas os desenvolvidos, como no protocolo de Kyoto. Todos os países assumiram, mas não se fixou nenhum percentual para os países. Que no protocolo de Kyoto tinha que reduzir em pelo menos 5,2%. Aqui não fixou nenhum percentual. Cada país apresenta o seu percentual. Então os países, eles tinham, vamos dizer assim, vou para a lousa só para mostrar para vocês aqui também. Quando eles assinaram o compromisso, tinha um documento que é INDC. Assinaram o compromisso lá de país. Esse INDC significa Contribuição Nacional Determinada. Não tem nada a ver com a sigla, né? Mas só para vocês saberem. Contribuição Nacional Determinada. Anotem aí. INDC. Só que quando assina o compromisso, era uma intenção de reduzir a poluição. Daí, quando essa intenção de cada país é aprovada pelo Congresso Nacional, for aprovada pelo Congresso Nacional e for ratificado esse tratado, vamos dizer assim, daí vira um compromisso especial, daí vocês tiram o I, daí não é mais INDC, daí é só NDC. Então, o Brasil aprovou, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou essa proposta brasileira, né? Vamos dizer assim, essa contribuição nacional determinada, foi aprovada aqui no Brasil, então não é mais INDC, mas só NDC, ok? Significa Contribuição Nacional Determinada, que até então era uma intenção de contribuição nacional determinada. Era um compromisso. A partir do momento que o Congresso Nacional aprovou, daí virou um compromisso oficial do Brasil. Bom, qual é o NDC do Brasil? Vamos lá. O NDC do Brasil para reduzir o efeito estufa aí, tá? Os gases poluentes. Bom, toma por base o ano de 2005, a base então é o ano de 2005. Certo? A base é o ano de 2005. O Brasil vai reduzir em quanto? 37% até 2025. Esse foi o compromisso do Brasil. Reduzir em 37% os gases poluentes até 2025. E 43% até 2030. Esse foi o compromisso que o Brasil assumiu. 37% até 2025. 43% até 2030. Perceba que tomou por base a poluição de 2005. É diferente de Kyoto. Kyoto tomou por base a poluição de 1990. Já o protocolo de Paris toma por base a poluição de 2005. Bom, mas como que o Brasil vai cumprir isso? O Brasil vai cumprir, primeiro, é o reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas. 12 milhões de hectares de florestas é como se fosse replantar uma Inglaterra inteira, para vocês terem uma ideia do tamanho. O Brasil assumiu esse compromisso de reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. E o compromisso também de alterar a sua matriz energética. Que nós temos aqui, matriz energética, nós temos a matriz energética fóssil. A fóssil são aqueles combustíveis poluentes. Matriz energética fóssil. Combustível poluente. Por exemplo, gás, gasolina, óleo diesel. Isso é ok? E temos a matriz energéticas não poluentes, por exemplo, a matriz energética eólica, que é movida pelo vento, né? Já ouviram falar? Eólica, solar, hidrelétricas, são as não poluentes. Bom, o Brasil assumiu o compromisso aqui de alterar a matriz energética. Vamos lá. 18%, pelo menos 18% tem que ser uma matriz energética limpa. Limpa. Por exemplo, hidrelétricas. Isso o Brasil até já cumpre isso. É fácil para o Brasil cumprir, porque aqui tem muitas hidrelétricas aí, represamento de águas, né? Então é fácil para o Brasil cumprir. 18% pelo menos de matriz energética limpa. Ok? E o segundo compromisso da matriz energética foi
toda matriz energética tem que ter pelo menos 43% de energia renovável. 43% de energia renovável, pelo menos. Energia renovável são aquelas inesgotáveis. Então, por exemplo, o álcool, o biodiesel. Álcool e biodiesel são feitos de vegetais, não é isso? Tanto o álcool quanto o biodiesel. Então vai ter que misturar, por exemplo, na gasolina, por exemplo, que é fóssil, a gasolina vai ter pelo menos 43% de álcool e de biodiesel, por exemplo. São matrizes renováveis, energias renováveis. Entenderam? Então o Brasil assumiu o compromisso de alterar sua matriz energética. Pelo menos 18% tem que ser, de toda a energia produzida no Brasil, pelo menos 18% tem que ser limpa. Isto é, não poluente. Pelo menos 18% de energia limpa, isto é, não poluente, por exemplo, as energias, por exemplo, as hidrelétricas, né? E pelo menos 43% de uma matriz poluente, pelo menos 43% de uma matriz fóssil poluente, deve ser composta por uma matriz renovável, por uma energia renovável. Então aqui já vai misturar, que é uma energia renovável. Ok? Renovável. Vai misturar a gasolina, o álcool, o biodiesel. Cuidado, não confundir o diesel com o biodiesel. Ok? Muito bem, pode ver. Então, gente, pode voltar, por favor? Então é isso. Falamos então sobre os principais aspectos aí nessa primeira aula aí, e na próxima a gente vai dar sequência. Ok? É isso. Um forte abraço para todos.